Olá, saudações a todos e todas. Meu nome é Paulo Ricardo. Felicidade e alegria de estar iniciando hoje esse projeto aqui, que é que eu venho chamando de PodEx, que é o podcast do Instituto de Inteligência Existencial. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Ricardo, eu sou o fundador desse instituto que tem como objetivo despertar essa inteligência existencial, principalmente em tempos modernos, onde a inteligência artificial está em alta e está tudo bem. Mas a ideia é justamente a gente refletir sobre e mostrar que existe, antes de uma inteligência artificial, existe uma ancestral, uma inteligência mais poderosa que permeia todos os campos, que permeia todo o universo e que faz parte da consciência humana. E para celebrar esse primeiro episódio, hoje eu vou trazer aqui para a gente conversar Stephanie Nadir, que é neurocientista, né, psicopedagoga, é professora também, né, dentro da área de neurociências, e também é professora, né, professora e coordenadora de uma pós-graduação em neurociência cognitiva e comportamento, educação e comportamento. Stephanie, seja bem-vinda. A ideia aqui é que esse espaço que a gente possa fazer uma conversa bem fluida, bem tranquila, falando sobre educação, sobre aprendizagem, sobre a melhor forma como a gente pode aproveitar os recursos da neurociência para a nossa vida. Seja bem-vinda. Gratidão, Paulo, pelo convite. Aí eu vou fazer já um aproveitamento, né, da sua fala, quando você disse assim, que a inteligência é algo que está para além. E aí eu lembrei que o Nikola Tesla, ele traz que o cérebro, ele é como se fosse uma antena. Na verdade, o cérebro ele não produz o pensamento, ele capta o pensamento e faz um filtro e uma interpretação. E a interpretação é a partir da experiência que eu vivo, né? Das emoções que eu tenho. Então, isso faz com que eu receba, né, a informação e faça a minha interpretação. Olha só que legal, como se fosse uma antena, não é, que está recebendo. Captando desse plano maior, desse universo. Tá, maravilha. Então, Stephanie, já que a gente já começou falando um pouco aqui de inteligência, eu assim, durante algumas formações minhas, especialmente uma específica que eu fiz, que foi uma especialização em Mindfulness e Inteligências Múltiplas. Essa especialização ela mudou totalmente a minha forma de enxergar a inteligência, porque culturalmente nós somos educados a entender que existe algumas inteligências que são primordiais e que a nossa cultura valoriza, supervaloriza até esses tipos de inteligência, que normalmente é a lógica, né, dedutiva, matemática ou a linguística. Então, se uma criança ela é tida como inteligente, normalmente é porque ela tem essas habilidades cognitivas mesmo, de aprendizagem na escola, de tirar as notas máximas ali. Enquanto descarta, por exemplo, alguns outros tipos de inteligências, como, por exemplo, a artística, a musical, a sinestésica corporal. Agora mesmo, em épocas das Olimpíadas de Inverno, eu fico vendo alguns movimentos que alguns atletas fazem, e aquilo ali é um tipo de inteligência fantástica até, só que não é uma inteligência convencional como a gente vê, mas é uma própria inteligência do corpo, né? Então eu queria ver assim, como você enxerga a partir dos seus estudos esses tipos de inteligências. Antes de chegar no tipo de inteligência, eu quero trazer sobre os métodos mesmo de aprendizagem. O que acontece na maioria das escolas é que elas estão construindo um modelo que ele é informativo. Então, é trazido a informação para a criança, para o adolescente, em termos de conhecimento, e aí favorecendo só o nível cognitivo, Sim. Né? E visando, às vezes, só o Enem, o vestibular. Então, eu noto que as crianças, desde cedo, elas já começam a se preparar com provas muito extensas, com redações muito extensas, visando alcançar essa meta, né, essa grande meta do vestibular, de passar no Enem. Sim. Então, o que acontece? A escola, em vez de ser só também educativa, ela se transformou em algo mais informativo. Sim. Então, quando eu coloco mais energia, mais ênfase em um ponto só, então
as outras áreas do meu cérebro, elas ficam comprometidas. Só que aí o que é que acontece? A música, por exemplo, a música ela ativa várias áreas do meu cérebro. Então, um músico, ele amplia a sua capacidade matemática, a sua capacidade de leitura. Olha só. Então, quando a escola ela não percebe que algumas habilidades manuais, algumas habilidades de música favorecem a aprendizagem de conteúdos acadêmicos, então elas deixam à parte. Sim. Então, quando eu amplio o olhar, e a neurociência me auxilia nisso, para enxergar esses fatores, então eu também estou dando mais possibilidade da escola não só ser informativa, mas educativa e ampliar a possibilidade, né, do aluno de alcançar metas, não só Enem, mas várias outras. Entendi. E o interessante, além disso, né, se a gente for observar, por exemplo, em tempos atuais, assim, né, muitas crianças, jovens, adultos de maneira geral, claro, com processos de ansiedade. E eu imagino que isso deve ser justamente por essa pressão interna, psicológica, pela uma orientação a metas, a resultados que tem que ser assim, dessa forma, uma cobrança social. Você percebe isso, de fato, tem estudos assim que corroboram para essa ideia de que essa pressão psicológica ela tem aumentado níveis de ansiedade, justamente oriundas da escola, desse sistema educacional convencional. Do sistema educacional e do estilo de vida. Hoje a gente está num mundo em que tudo é muito pronto, é muito rápido. Então, eu quero uma informação, eu vou lá no Google, ou no IA, ou no Meta, e aí eu tenho a informação pronta, muito rápida. Então, só que são informações rápidas e superficiais. Sim. Então, as crianças, hoje em dia, elas têm muito contato com informação superficial, rápida e superficial. E aí faz com que a ansiedade aumente. Por quê? Porque vai gerar mais dopamina, Sim. né? E não é aquela dopamina de um esforço, de um movimento, de uma atividade física, de um exercício respiratório, mas de algo que está ali pronto e que às vezes trazem vícios, né? Então temos aí crianças viciadas em jogos eletrônicos, em acessos à internet. Isso é uma problemática social atual, que não envolve só a escola, mas o estilo de vida que a sociedade está. Perfeito. E eu até, assim, escutando você falar, eu até me coloco um pouco, assim, nesse meio dessa dopamina barata, porque às vezes eu me vejo ansioso por conta do telefone. Se eu, por exemplo, passo 5, 10 minutos fazendo uma outra atividade com o telefone de lado, eu começo a sentir uma fadiga interna, uma necessidade de notificação, de saber se o último post que eu fiz teve boas visualizações, se aquela conversa, aquele contrato que eu estou para fechar, se aquela nova matrícula fechou, e fica essa ansiedade. E aí, quando eu paro para perceber o que é isso que está acontecendo aqui, é uma forma, porque eu trabalho um pouco com isso, né? Trabalho com isso, com a atenção plena, com a meditação. Então, de uma certa forma, trabalhar esses estados metacognitivos de estar percebendo essas emoções chegando, não é que seja mais fácil para mim, mas eu já estou muito habituado por estar lendo muito sobre isso e consigo perceber. Às vezes, quebro o piloto automático, mas na maioria das vezes eu entro. Então, eu fico pensando assim, se para adultos que de uma certa forma já deveria pelo menos ter uma consciência maior, imagine para esses jovens, crianças, adolescentes que não têm essas habilidades de se perceber, de entender quando esse piloto automático está chegando, né? Então eu vejo aí que tem vários desafios assim para esse momento que a gente está vivendo. Tem, e o desafio da criança é que ela não nasce com o cérebro todo maturado, né? Então, a parte do córtex frontal, ele ainda está sendo desenvolvido até 21 anos. Então, como ele não tem essa parte do córtex pré-frontal maturado, então ela não consegue tomar uma decisão consciente, fazer um planejamento, uma organização. Ela vai precisar do suporte do adulto. E por isso ela fica mais vulnerável a essas influências. Então, eu, quanto adulto, eu fico vulnerável, eu posso até estabelecer um padrão, que eu possa ter alguma dificuldade de sair dele, mas eu posso perceber, posso programar, eu posso planejar, eu posso me monitorar. O adolescente, a criança, ela não consegue. Por quê? Porque não tem a maturação a nível cerebral.
Então, isso causa um prejuízo ainda maior. Aí você falou assim, né? Eu fico ansioso. Aí o que é que você faz, assim, né? Você como professor de respiração, né? De mindfulness. O que é que você faz, assim, nesse momento, assim, que possa dar uma dica de como agir, né? Para não entrar no condicionamento. Perfeito, maravilha. Como quebrar esses pilotos automáticos condicionamentos, né? Exatamente, principalmente hoje relacionado a essa questão de notificação. Um dos primeiros principais desafios é justamente conseguir perceber a ânsia chegando, porque normalmente a gente não percebe, ela vem simplesmente a gente se entrega, reage, né? Então, como quebrar esse condicionamento? Então, percebeu, aí eu posso ir para o segundo plano, que é o quê? Não me identificar. É dizer assim, peraí, opa, quem é que está no controle aqui? Sou eu. Então, o que é que eu posso fazer? Para eu quebrar esse, vamos dizer assim, essa necessidade interna do vício da dopamina ali nesse momento, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer um ciclo de respiração de 3 até 5 minutos. De que forma? Qual a melhor forma de respirar nesse caso? Ó, inspira conscientemente. E aí muita gente normalmente costuma dizer assim, respira, solta o ar pela boca, como se fosse soprando vela. Velinha, Então, né? isso aí, de acordo com os estudos assim de vários métodos respiratórios, não é o correto, não é a coisa correta a se fazer. A boca, ela é feita normalmente para falar ou se alimentar. O veículo da respiração é as narinas, né? Além dos pulmões, diafragma e tal, claro, mas aqui as narinas ela tem pelo menos 30 funções a mais no processo respiratório. Então, processo de autorregulação para quebrar esse condicionamento, então inspira pelas narinas e solta o ar pelas narinas. E não precisa ser aquela respiração funda, como tradicionalmente se fala. Inspira de forma tranquila, calma, suave, e solta o ar também, prolongando o máximo de tempo possível o ar. Se eu fizer isso, você que está em casa fizer isso, inevitavelmente o seu organismo vai passar por um processo de autorregulação. Então, esse é vamos dizer assim, um protocolo simples para se sair do piloto automático, trazendo essa consciência para a respiração. Eu acho isso fantástico. E claro que isso não deve ser feito e eu não oriento apenas a fazer em momentos de uma crise, de um condicionamento que você está percebendo para quebrar, fazer isso como prevenção. Inclusive, acordou, então ao invés vamos dizer assim, de já entrar no processo, no fluxo do cotidiano, de ver notificação, de ver mensagem de trabalho, estresse, essa coisa toda, não, eu já começo a colocar essas intervenções, esses protocolos ao longo do meu dia. Então, acordar pela manhã é igual um sistema operacional, um computador quando liga, ele precisa de um tempo para reiniciar. Então é a mesma coisa, a alma para vir para o corpo você precisa dar um time para ela. Então acordou, se possível, fez o que tinha de fazer ali, né? Bebeu uma água, senta e respira tranquilamente. Você já vai quebrando esse ciclo de condicionamento ao longo do dia. E aí os efeitos disso que está acontecendo no cérebro, eu penso que você sabe até mais do que eu em alguns aspectos. Esse é o autocuidado, né? E esse aspecto é a neuroplasticidade. Então, é fazer um novo caminho. Então, o cérebro ele é bem econômico. Então, o que eu sei fazer, ele vai querer repetir, bom ou mal. Porque o cérebro ele não vai interpretar isso aqui é bom, isso aqui é mal. Ele vai simplesmente pelo caminho mais econômico, pelo caminho que gaste menos energia. Então, esse aí, opa, parou, vou respirar. Então, eu estou fazendo um novo caminho. Aí, a neuroplasticidade ensina que é uma maneira de aprendizagem. É eu fazer um novo fluxo, um novo caminho. Então, toda vez que eu faço um novo caminho, eu estou aprendendo algo. Aí, isso em sala de aula também é feito, né? Quando a gente faz um ritmo com a criança, né? Essa pausa entre uma aula e outra, isso tudo favorece essas formações de novos caminhos. Perfeito. Agora, quando você falou assim sobre essa questão do gastar energia, deixa eu te perguntar algo. Isso explica porque às vezes é tão difícil mudar um comportamento pelo fato do cérebro não querer gastar energia. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a treinar, hoje o meu corpo pede para treinar quando eu não estou fazendo isso. Ir para academia mesmo, correr, fazer algum outro movimento. Mas antes de entrar nesse estilo de vida, como você mencionou, nesse lifestyle, como é falado,
eu precisava fazer uma força muito forte para conseguir treinar. A mente querendo de todas as formas, encontrando todas as desculpas possíveis, tentadoras mesmo, assim, para eu não ir treinar, para eu não me levantar e preferir ficar em casa, assistindo Netflix, continuando no celular ou fazendo alguma outra coisa, alguma outra atividade. Muito difícil mesmo de quebrar essa primeira barreira. Isso tem a ver com essa ideia do cérebro querer poupar, gastar energia? Tem sim. A gente pode imaginar assim, como um campo. Então tá um campo, a grama toda alta, e aí eu vou fazendo um caminho. Vamos supor que o meu caminho seja chegar em casa, deitar e assistir um programa. E aí, à medida que eu vou fazendo isso, aí isso vai se formando um caminho. Então, pensa assim, eu vou pisando na grama, a grama vai diminuindo, e aí formei um caminho naquele matagal. Eu tenho um caminho. É mais rápido agora eu ir por ali. Mas aí eu penso, não, isso aqui não tá me fazendo bem, agora eu quero chegar, fazer uma atividade física, me alimentar ou ler um livro. E aí, em vez de ir por esse caminho que já está pronto, já está feito, é simples andar, eu vou abrir o matagal novamente. Então, para o cérebro é muito mais cômodo, muito mais fácil eu ir por um caminho que eu já conheço. A trilha, né? Isso, do que eu desbravar um novo caminho. E aí isso leva tempo. Eu não vou abrir um caminho de uma vez. Eu vou passando, até que outro caminho se forme. E aí por isso que dizem, leva 21 dias, outros colocam mais, outros colocam menos, para fazer um novo hábito, né? Porque dizem que nós somos escravos dos hábitos. Então cabe uma pergunta aqui bem direta. Stephanie, quantos dias são necessários para eu construir um novo caminho, um novo hábito na minha vida, estabelecer uma nova conexão sináptica? Então, tem várias abordagens, né? E aí eu vou trazer a dos 21 dias, que eu estabeleço uma meta. E a meta, ela tem que ser simples. Então, por exemplo, eu vou acordar... Eu acordo às 7 horas, vamos dar um exemplo. Aí, eu quero acordar a partir de hoje às 5. Então, eu vou me condicionar a acordar às 5 horas. Acordar e levantar, certo? Não é acordar e ficar deitado. Às 5 horas da manhã. E aí, nos primeiros dias, nossa, vai ser... bem desafiador para poder levantar e vencer. À medida que vai chegando próximo a esses 21 dias, então vai se tornando mais favorável que eu consiga fazer. Quando chega a 21 dias, o meu corpo está habituado. Então, mesmo, talvez eu acorde antes do despertador. Deu 5 horas, eu acordei. Por quê? Porque o cérebro ele já formou conexões e já foi abrindo esse novo caminho. Então, 21 dias, no mínimo, para formar esse novo hábito. E durante esse processo, eu imagino que um estado motivacional ele vai ser bem baixo, vai ser bem reduzido. Talvez eu precise ter mais disciplina do que motivação, pelo menos nesses primeiros 21 dias. Na verdade, eu penso o contrário. Porque, assim, quando eu escolho uma meta, se eu não tiver um objetivo, eu desisto no meio do caminho. Mas se eu tiver... Vou dar um exemplo. Eu vou acordar de 5 horas da manhã porque eu decidi, quero uma vida mais saudável, etc. Mas aí uma outra pessoa, vamos supor, você, vai acordar de 5 horas da manhã porque você encontrou um novo emprego e inicia às 7. Tá. Qual é a motivação maior, a minha ou a sua? Então, você tem um compromisso ali que se você faltar, você vai ter um prejuízo. Então, é quase uma obrigação. É um motivo. Essa é uma motivação externa e a minha é interna. As duas podem funcionar. Sim. Se tiver um nível alto de motivação, interna ou externa. Tá. Mas se não tiver um motivo, aí eu posso me perder no meu objetivo. Por que as pessoas conseguem estudar para o Enem ou para um concurso? Porque elas desenvolvem uma ideia, então, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, eu quero fazer letras. Que tem um objetivo final de ganhar, inclusive. Exatamente. Então, ela diz assim, hoje eu não quero estudar, mas ela pensa, eu tenho um objetivo, eu quero passar no vestibular, eu tenho um objetivo, eu quero passar num concurso. É a motivação externa. Seja externa ou interna, é o que faz com que eu mantenha um objetivo. Aí ele precisa estar muito claro para me dar vontade de fazer. Porque, por exemplo, você falou em atenção plena. Para eu chegar na atenção, eu preciso da motivação. Eu só presto a atenção no que eu estou Tá, mas vem aqui. Motivada. Pronto.
Beleza, então eu iniciei o meu ciclo de 21 dias e de repente lá no terceiro, quarto dia, embora eu saiba do meu objetivo, mas a minha motivação para sair de casa, para me levantar, para acordar cedo, para fazer tudo aquilo ali, é claro que eu tenho o meu objetivo, a minha motivação interna, mas ela não está tão alta porque ela também vai oscilar ao longo desses 21 dias, ela não vai permanecer sempre alta. E aí é que tá, quando ela estiver baixa, eu não preciso ter um plano de disciplina, algo assim nesse sentido, para fazer mesmo sem motivação, e tem que fazer, porque tem que fazer, precisa ser feito. Mas essa é a motivação. É porque você tá colocando a disciplina. O que é a disciplina? A disciplina é eu escolher algo e fazer sempre isso no mesmo horário. Porque vai criar um novo condicionamento. Sim, né? isso. A motivação é o que vai fazer eu ter esse esforço ou essa disciplina, entende? Então a motivação ela sempre vem antes. Então, motivação vem antes de disciplina. Tá bom, isso do ponto de vista das neurociências. Porque, olha, isso aqui é uma coisa interessante que você está trazendo. Se a gente se a gente for observar vários podcasts, vários cortes assim, que é mesmo para viralizar de uma certa forma, sempre colocar assim, meu amigo, você não espera você ter motivação para fazer nada, não. Você tem que ter a disciplina. Então, do ponto de vista das neurociências, esse tipo tá invertido. Primeiro vem a motivação para depois vir a disciplina. É isso mesmo? É também. Porque a motivação ela tá ligada à emoção, né? A emoção varia, mas a motivação não é só emoção. A motivação é o objetivo, é o motivo que eu estou fazendo aquela ação. Tá bom, maravilha. Perfeito, então. Então, feita essa parte introdutória aqui, né, relacionada, a gente já conversou um pouco sobre educação, né, sobre a parte da neuroaprendizagem de uma certa forma também, falamos um pouquinho sobre respiração. Eu quero entrar assim contigo também para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto da pós-graduação em neurociência cognitiva, né, e comportamento, educação e comportamento. Queria que tu falasse um pouco assim do objetivo dessa pós-graduação, para quem ela é focado, quais as formas de atuação, dá um panorama geral aí, especialmente para quem vai estar acompanhando a gente. Então, primeiro eu quero trazer que a neurociência ela não é um método que vai trazer um passo a passo. Ela é uma abordagem, é como se eu estivesse colocando uma lente. Lembra que eu disse que o cérebro ele recebe a informação e ele faz a interpretação. Então, é como se eu estivesse colocando uma lente para visualizar como é que eu aprendo, como é que eu me comporto diante de uma percepção de como o cérebro funciona. E isso me dá uma vantagem. Por quê? Porque o cérebro é a central, né? Os meus órgãos funcionam sem o cérebro, eles podem funcionar durante um tempo, mas eles funcionam de forma desregulada. Então, o cérebro ele vai ser o comando. Então, quando eu entendo como o cérebro dá os comandos, como o exemplo que trouxe da respiração, né? Então, como eu dou o comando, então eu vou ter uma vantagem. A minha vantagem não vai ser só no meu trabalho, vai ser também na minha vida. Mas no trabalho, como é que vai acontecer? Quando eu percebo que uma criança com dislexia, ela utiliza mais o hemisfério direito do que o hemisfério esquerdo para ler. Sim. Então, ela faz um outro caminho, né? Então, isso me dá uma vantagem de perceber qual é o caminho que essa criança está fazendo e como é que eu posso auxiliá-la através do meu método de ensino a fazer com que ela aprenda a ler, por exemplo, né? Então, eu sou um gestor de escola e eu tenho vários alunos, vários professores, e aí eu posso compreender o comportamento. Então, como é que eu posso ativar, né, a motivação dos alunos, dos professores. Então, isso me dá uma certa vantagem. Sim. Porque eu vou ter um entendimento de como é que funciona o comando central, né? Então, o que é que está por trás de uma decisão, o que é que está por trás de um comportamento, o que é que está por trás de um aprendizado. Então, serve para psicólogos, gestores, professores, pessoas que trabalham diretamente com pessoas, de forma geral, né? E aí, após, ela está voltada mais para a saúde e educação. Entendi, maravilha. Então, professores... gestores, psicólogos, neuropsicólogos,
né? Tá. Pedagogos. E a principal forma de atuação desses profissionais no mercado após concluir uma pós como essa, eu já imagino que eles devem, por exemplo, aliás, não devem, podem tranquilamente, por exemplo, atuar como professor em próprias escolas de pós-graduação, na própria escola de maneira geral, mas que outras áreas, assim, consultórios clínicos, como que você visualiza assim, esse campo de atuação? Primeiro, eles podem melhorar a performance onde eles estão. Sim. Isso é um ponto, porque Bacana. eles fazem um diferencial, seja na clínica, seja na escola, seja na empresa. Então, eles vão ter realmente uma nova lente, uma nova percepção. Sim. E se eles querem modificar a carreira, então eu estou fazendo um curso para modificar uma carreira. Então, eles podem atuar como professores, como mentores, como supervisores dentro da área de neurociência. Eu posso atuar na clínica? Se eu for clínico, eu posso. Se eu não for, não. Eu posso atuar como um mentor, então em mentorias, em supervisões, dando aula, né? Ensinando como o cérebro atua nos processos de aprendizagem, como é que ele pode auxiliar a quem tem algum tipo de transtorno de aprendizagem. Então, pode servir nesse âmbito, né? Das mentorias, do ensino e do local onde a pessoa se encontra. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se tem uma resposta pronta assim para isso, relacionado a essa questão da pós. Você sabe, assim, tem uma média estimativa, assim, de quanto um profissional especialista em neurociência cognitiva, eles podem receber mesmo, em questão de valor? Eu não tenho uma resposta pronta, como você disse. Uma média, uma estimativa. Depende. Tem pessoas que são neurocientistas e, por exemplo, vivem disso. Então, e ganham bem. Então, eles tanto podem criar, né, pós-graduações, quanto podem atuar em mentorias. Aí varia conforme a pessoa faça o investimento. Então, 5 mil, 10 mil, depende de qual é a área. Claro, claro. Não, eu fiz essa pergunta justamente assim porque eu, mais do que ninguém, assim, eu sei que hoje, com o campo aberto assim da internet, nunca teve tão fácil você escalar um serviço, uma mentoria que você tem, um programa. Se você tiver um conhecimento, e aqui pode ser qualquer conhecimento, se você é muito bom em fazer embalagem, se você é muito bom em fazer bolo, em qualquer área que você pode ser ensinado. Que você tem, vamos dizer assim, um mínimo de didática para ensinar que você é bom em algo, você pode fazer muito recurso, muito dinheiro mesmo, de verdade. Porque a internet ela abre esse campo de possibilidade, onde a gente pode expandir isso, vender para qualquer pessoa no Brasil. Basta ter um acompanhamento, basta ter um programa fechado. E esse é um diferencial das pós-graduações do IEX, porque normalmente a gente sempre coloca uma disciplina lá, marketing digital consciente, né? O marketing consciente aplicado no caso, ao especialista em neurociência cognitiva. Na minha pós-graduação em neurociência da respiração, temos uma disciplina lá, marketing consciente aplicado ao especialista em neurociência da respiração. Por quê? Qual é a finalidade disso? A finalidade é justamente a gente preparar, principalmente aquele aluno que ele não tem a expertise, que ele às vezes, na maioria das vezes, não tem até a abertura, por medo de julgamento ou por entender que as ferramentas, alguns recursos do marketing são apelativos. E é justamente por isso que a ideia é trazer o marketing consciente. A gente ensina gatilhos mentais, por exemplo. Claro, ensina tudo, mas para que você possa usar de uma forma consciente, íntegra, honesta, sempre mostrando de forma clara. E outro detalhe assim é justamente fazer por onde a gente possa, os alunos, né, encontrar os bloqueios. O que é que está por trás porque eu não consigo vender o meu produto? O que é que está por trás porque eu não consigo fazer uma promoção? O que é que está por trás porque eu não quero ganhar dinheiro? Inclusive, que a minha mente ela está bloqueada, ela a crença. Exatamente, essas crenças. Então, faz todo esse trabalho para começar a desenvolver um projeto que faça sentido, que esteja alinhado com o seu propósito de vida, e isso no final ser como se fosse um portfólio de entrega. E aí eu recebi projetos lindos, assim, eu mesmo ministrei essa disciplina.
de marketing digital. Passei para eles, a gente fez um trabalho belíssimo de aprofundamento, de quebras de crenças, de bloqueios, até chegar no desenvolvimento do projeto. E assim, projetos lindos, assim, de valores mesmo para o mundo. E aí a gente está justamente nessa fase agora, de eu dando mentorias mesmo individuais para esses alunos, para a gente tirar esse projeto do papel. A gente já tem uns resultados assim bem belos assim. Isso. A compra, a decisão é sempre emocional, né? E a crença, ela faz um diferencial grande. Porque o que as pessoas pensam é assim, eu preciso disso. Aí quando eu digo eu preciso disso, eu estou na falta, né? Uhum. A escassez, Isso, né? na escassez. Exatamente. Aí mudar a percepção e começar a visualizar, por exemplo, visualizando as novas turmas que estão sendo formadas, né? Que já estão funcionando. Então, é uma maneira de ir fazendo essa construção. E isso é mental, né? Então, isso é algo que pode ser ensinado e que muda os caminhos, né? Neuronais. Exatamente. Perfeito. É uma vantagem, né? E é tanto que essa disciplina em específico, eu sabia que eu não iria... Não sou eu que vou mudar a mentalidade da pessoa, mas eu vou trazer os recursos para que a pessoa possa mesmo se observar e, quem sabe, fazer essa mudança, né, de paradigma, de perspectiva. E é justamente por isso que essa disciplina em si, ela não é apenas um único bloco ali no final de semana, porque não dá para fazer isso. Então, eu coloquei essa disciplina estrategicamente para ser o último módulo e ao longo do mês, a gente tendo encontro, todas as quartas-feiras, por exemplo, 2 ou 3 horas, e fazendo esse movimento para quando chegar ao final do mês a pessoa sentir que houve uma mudança, essa mudança, né? essa abertura de caminhos de trilha que você falou, né? De estar desbravando a mata ali. Exatamente. Maravilha, Stephanie. Então pronto, falado um pouco mais sobre a pós-graduação, eu penso que a gente pode entrar aqui no assunto, já se encaminhando aqui para a reta final dessa nossa conversa, que para mim está passando bem rápido, legal. A gente falou um pouco no início sobre esse processo assim de ansiedade que a gente está vendo, mais um pouco voltado assim para o sistema educacional, né? Mas trazendo assim para a nossa vida no cotidiano, nós adultos, assim de maneira geral, a população em geral relacionada a essa questão da ansiedade. Eu vi um estudo recente e aí eu vou compartilhar ele contigo para ver o que é que tu acha disso. Para mim assim isso ficou muito impactante. Veja só, eu vi que o cérebro, ele ao longo das eras dos milênios mesmo, ele vem se desenvolvendo, né? A sua estrutura vem inclusive aumentando, crescendo e vem passando por várias fases. E uma das coisas assim que eu vi foi que a estrutura atual cerebral do jeito que ele está, nele está mostrando ali de uma certa forma a justificativa, o porquê a humanidade ela passa por esse processo de ansiedade. Eu achei interessante. E qual foi, vamos dizer assim, os resultados não? O que é que eles observaram? Eles observaram que tem áreas no nosso cérebro que são as áreas mais emergentes com necessidade de desenvolvimento, que são áreas relacionadas à empatia, à compaixão, à amorosidade, e que quando, tipo, por exemplo, a nossa sociedade atual, ela está com a falta de empatia mesmo, de compaixão. A gente vem tanto nesse aspecto mais rápido da vida cotidiana, né, de ter as coisas mais rápido, do ser que vem esquecendo, né, os valores humanos, né, essa inteligência emocional, empática, intrapessoal, interpessoal, de maneira geral. E como essas áreas não vêm se desenvolvendo, o que é que está acontecendo? O próprio cérebro está criando um sistema de ansiedade no nosso organismo, justamente que era como se fosse para dizer assim, a humanidade ela só vai dar esse salto, só vai sair desse processo ansiolítico nesse momento quando passar a observar, a estimular essas outras áreas do cérebro, que é relacionado, né, como eu falei, à compaixão, à amorosidade de maneira geral. Isso para mim, assim, de uma certa forma, pelo menos do ponto de vista lógico, eu não me adentrei tanto ao estudo, mas isso para mim fez um sentido, como se mostrasse que a gente de uma certa forma está engessado e que isso, na verdade, o processo de ansiedade é uma consequência dessa falta de estímulo dessas áreas, e não necessariamente vendo como algo ruim, porque é aquele tipo de coisa, onde está o problema está a solução. Se está mostrando isso, é um indicativo apontando para onde que a gente deve ir para poder superar isso.
falando do ponto de vista coletivo mesmo. Eu não sei se você vê alguma relação nisso, do que você já estudou até aqui, se isso faz algum sentido. Tu lembra quais são as áreas, só para eu ter uma noção, assim? Como eu falei, eu não me adentrei Não tanto adentrou no tanto. estudo, sabe? Mas... Vai, prossegue, o que é que você acha? A ansiedade, ela é, assim, ela tá mais generalizada, né? Sim. E ela tá mais generalizada pelo estilo de vida que as pessoas vivem antigamente. Antigamente não tinha, por exemplo, celular. Antigamente as crianças, os jovens, eles não cresciam na televisão. Então eles tinham mais contato com o ambiente. Então eram mais casas, tinham quintais, então eles brincavam com a terra. Eu penso que o que perdeu um pouco foi o contato com a natureza. Sim. O ser humano, ele é um animal, né? Então ele é um ser natural, é um ser que faz parte da natureza. Sim. Então, quando o homem se desliga do que é natural, da natureza, então ela vai se artificializando. Sim. Então ela vai construindo prédios. Tem criança que não toca no chão, né? Tem adultos que não tocam no chão. Sim. E o nosso corpo, ele é eletromagnético. Às vezes ele até está carregado de energia e precisa colocar o pé ali na terra para descarregar. Né? Uma cachoeira, numa árvore. E isso é natural, só que não acontece. E aí a gente vai acumulando. Então acumula tensões do dia a dia e não vai tendo esse contato com esse meio que é mais natural e que favorece, né? Essa harmonia, essa tranquilidade. Eu lembro de um estudo que ele traz assim, o canto do pássaro. Por que o ser humano ele relaxa com o canto do pássaro? Lindo esse estudo. Porque antigamente, né? Esse é histórico. Antigamente, quando os pássaros cantavam, era aquele momento em que não havia perigo na floresta, né? Então, de forma ancestral, né? Quando ouvimos o canto do pássaro, o nosso corpo, ele reage relaxando, né? Então, esse contato com a natureza, em alguns momentos, ele traz esse relaxamento. E o que está acontecendo é o estilo de vida, que mudou muito. Nossa. Aí, quanto às áreas, assim, se está sendo menos utilizada ou mais utilizada alguma, aí eu não sei, porque eu teria que eu acho que nas áreas. Nesse caso seria pensar assim, por exemplo, quando uma pessoa está num processo de ansiedade, quais são as áreas que estão sendo estimuladas? Eu imagino que o eixo HPA ali, né? Porque justamente está tendo uma hiperatividade, a amígdala está sempre processando ali, dando o alerta, o sistema de alerta de fuga, o estresse de maneira geral, né? Então, essas áreas elas estão sendo super estimuladas, né? Pela presença de algum trauma, alguma questão que está acontecendo. Enquanto as áreas relacionadas, que é como eu falei, por exemplo, quando eu estou num estado meditativo, num estado de tranquilidade, de relaxamento, de repouso absoluto, ou que seja próximo disso, eu saio dessas ativações, né? Eu, por exemplo, a área do córtex pré-frontal, que normalmente está muito associado a processamento de pensamentos, de ideias, né? Essa coisa mais rápida, ela tende a ser ativada também, mas ela desativa outras áreas, ativa outras áreas, já vai ativar outras áreas do cérebro, que normalmente sempre diminuindo os estímulos, né? A parte sensorial, de sons, barulhos que chegam também, normalmente vão sendo silenciadas. E aí eu começo a entrar nesse estado de repouso, o que vai, de uma certa forma, regular o meu sistema nervoso. Mas aí, que isso aí normalmente é a neurofisiologia básica da meditação. Mas aí o que me chamou a atenção é que inclusive existem técnicas meditativas voltadas para isso, para o desenvolvimento da compaixão. No passado, até hoje na verdade, monges budistas têm pelo menos 10.000 horas de meditação em silêncio, meditando, se concentrando com uma intenção de que o mundo entre em paz. Olha só, de que o mundo estabeleça um senso, como eu venho falando, de compaixão, de que as pessoas possam viver em harmonia. E isso é mostrado que tem outras áreas lá que são realmente estimuladas, né? E que isso seria, vamos dizer assim, até em outros aspectos, a própria causa da felicidade. Você vai acumulando
bônus, como se fossem assim, químicas, né? Porque vai liberando outros tipos de substâncias como serotonina no organismo e vai aumentando os seus níveis de felicidade, que aí eu acho que tem a ver com aquela questão mais interna. Eu achei fantástico esse estudo. Tem um estudo que é o da gratidão, né? Então, a gratidão, o sentimento da gratidão, ele é um sentimento que ele pode ser gerado. Então, faça uma lista do que, né? Pelo que eu sou grato. E não é possível sentir infelicidade e gratidão ao mesmo tempo. Sim, olha então, só, quando não é possível. Se você é grato, você não é infeliz automaticamente. Tá, infeliz. Tá. Infeliz, não tem como ser infeliz e grato ao mesmo tempo, Entendi. Porque a ativação são opostas, né? Então, quando eu sou grata, aí eu ativo algumas áreas, né? E libero dopamina, eu libero serotonina, eu libero alguns hormônios de prazer. Quando você falou dos monges que fazem a meditação, já houve 2 épocas, eu não vou lembrar a data, em que houve esse estudo. Então, um grupo de monges se reuniu, né? E aí observaram pelas estatísticas que os crimes diminuíram. Foi. E aí não é só, por exemplo, a hipófise, né? Que ativou ali. É um estado de vibração. É aquilo que eu falei no início, né? Que o pensamento ele está aqui e eu vou ser a antena. Então, o que é que os monges fazem? Eles criam um campo, né? O nosso cérebro, ele é elétrico, né? E o meu coração é magnético. Então, eu sou um campo eletromagnético. Perfeitamente. Então, quando eu faço um pensamento, ou então, como Tesla falou, né? Eu me conecto com um pensamento, tem várias outras pessoas também se conectando com aquele mesmo campo. Isso. E aí, isso muda a vibração do ambiente, né? Então, tem, sim, pesquisas com monges que provam que uma meditação coletiva em favor deles mesmos, né? De nosso planeta, deles mesmos, diminui a criminalidade e, consequentemente, diminui a ansiedade, diminui a depressão, né? Diminui. Isso. E auxilia na saúde mental. Uma cidade dos Estados Unidos, onde se realizou esse estudo, o próprio FBI participou desse estudo, dizendo assim, que isso aqui é balela. Se monges virem meditar aqui, ou pessoas bem intencionadas virem meditar aqui, vai diminuir o índice de criminalidade aqui. Ele disse que a única chance disso acontecer seria se nevasse forte na cidade durante esse período. E colocaram lá centenas de especialistas, assim, de meditadores, para meditar com essa intenção de paz, e os índices assim despencaram lindamente, e tudo isso foi registrado pelo próprio FBI, mostrando que de fato um grupo de pessoas, né, muda a psicosfera ambiental. Para ver o poder que eu tenho e não sei, né? Isso, inclusive, estou vendo aqui a logo do Instituto IEX, tem muito a ver com esse aspecto da inteligência existencial. Às vezes me perguntam assim, o que é essa inteligência existencial? Eu gosto de justamente falar assim, imagina um campo, um espaço. Então, ali, por exemplo, aqui nesse espaço onde a gente está, tem ondas de rádio, frequências de internet, vários outros campos de energia que a gente não está vendo por conta de uma limitação visual. A nossa visão ela só consegue captar o que está... Algumas faixas. Nas faixas, né? O ultravioleta acima a gente não vê, no infravermelho não vê. Então, só o que está dentro dessa faixa do espectrograma, do vermelho até o violeta. Mas tem inúmeros fatores, outras questões, outras coisas pairando por aqui, a gente não está conseguindo visualizar. Então, essa inteligência existencial é isso, ela está permeando em todos os espaços, que também é chamada de inteligência espiritual. Que o que é isso? É um campo de energia inteligente, justamente inteligente por quê? Porque faz as coisas crescer, evoluir, se conectar, fazer com que a gente, por exemplo, possa se conectar sobre o mesmo assunto, sobre uma mesma ideia e fazer com que isso de alguma forma traga sentido para a nossa vida, né? Então, ela inclusive, lá na teoria das múltiplas inteligências, que a gente no início de Gardner, começou a falar, de Gardner, exatamente, falando da inteligência lógica, dedutiva, linguística, intrapessoal, tem uma inteligência natural, que você falou também, que é a capacidade do ser humano, aquelas pessoas que têm, de fato, uma habilidade natural, por exemplo, para se conectar com as plantas, para conversar,
A gente normalmente escutava assim, dizendo, não, minha avó, minha mãe conversa com planta, é louco. Talvez daqui a pouco a gente vai ver estudo que Mas não já tem tem loucura aí. estudos de uma planta conversando com outra, Pois né? é. Agora, do ser humano conversando com a planta, você já viu alguma coisa? Eu ainda não vi. Mas se daqui a uns 10, Ainda 15 não. anos a gente mostrar alguma coisa assim, de que pelo menos elas estão entendendo o que é que está sendo dito, de que está tendo, claro que não uma comunicação como a nossa aqui, mas que está havendo sim uma comunicação. Mas tem, por exemplo, de uma planta com a outra e tem o nosso, assim, quando dizem, quando eu abraço uma planta, já tem estudos, né? Do benefício que faz esse movimento. Está havendo uma troca. Exatamente, Logo, porque é uma troca, porque a Isso. comunicação não é só a fala. Na verdade, a fala é 10%. A gente se comunica muito mais por gestos, por sentimento, né? Então, do que por palavras. Palavra é o mínimo. E às vezes nem até atrapalha, né? É o ruído. A falha, né? A fala. Perfeito. É isso aí. Enquanto, em relação a isso, eu lembrei também Fijot Capra, não sei se você conhece, o autor lá do livro O Tal da Física. Foi o cara que nos anos 70, hoje ele é muito conhecido assim, principalmente pelos livros assim que foi relacionado à física quântica. Foi o cara que iniciou a integrar os estudos do misticismo oriental com os princípios modernos da física quântica, né? Então ele viu pontos de integração e foi ele que de uma certa forma iniciou esse movimento hoje que a gente está vendo forte assim da física quântica teórica, né? Tipo, normalmente é aplicado a sentido de vida, a propósito, a você dar um salto quântico, a mudar de vida, tal. E ele vendo o desenvolvimento dele ao longo dessas décadas assim, eu achei muito interessante, porque ele escreveu muitos livros assim, se tornou um best-seller e depois quando todo mundo já estava dizendo assim, esse é o cara que diz que a humanidade só vai evoluir quando ela der esse salto quântico consciencial. E aí, ele justamente na sua reta final assim, de estudos, ele foi concluir, disse, não é sobre isso não. O ponto de necessidade assim, da humanidade nesse momento assim, que ele precisa é enquanto não desenvolver a consciência ecológica, não vai conseguir dar esse salto. Eu disse, como assim? O cara que escreveu tanto sobre isso, porque quanto mais ele estudou sobre a natureza, sobre a consciência vegetal, animal como um todo de maneira geral, né, a biologia em si, ele entendeu que o ser humano ele precisa se conectar a isso, não simplesmente só por uma necessidade, mas simplesmente porque faz parte da nossa estrutura. Se a gente for observar, necessidade mesmo até. E uma necessidade também, né? Não o deixa homem de ser sem natureza não vive, né? não deixa de ser uma necessidade, mas ele quer dizer de que é a natureza. O homem é a natureza. É a natureza, né? É um ser... É porque é homo sapiens, é um animal, né? É um ser da natureza. Nós somos seres naturais. Então não dá para viver, não tem como avançar sem esse ponto. E principalmente do ponto de vista coletivo, né? Por exemplo, a gente está em um momento assim que a gente está vendo muitas catástrofes naturais. Ano após ano a gente observa assim, por exemplo, que a temperatura do planeta aumentou. Esse foi o ano mais quente da história e provavelmente o último mais frio, porque isso quer dizer que os próximos serão... E tudo isso é uma consequência justamente por conta dessa desconexão com a natureza. Porque se o ser humano, do ponto de vista coletivo, tivesse ou chegasse pelo menos o mais próximo dessa consciência ecológica, certamente a gente não estaria passando pelo que está passando hoje com essas... Exatamente. Plantar uma árvore, né? As abelhas, né? Ter a noção de que sem as abelhas não tem ecossistema. Então, sem a abelha não tem ser humano, né? Então, eu espero só assim, né? Que não precise chegar a essa consciência depois da escassez total, né? Que possa vir tendo dentro das escolas, dentro de um processo educativo, essa percepção, essa consciência de que o homem é um ser natural, que ele está alinhado, né? Com a natureza mesmo. Senão, nem sobrevive, né? Perfeito, Steph. Maravilha. Então, chegando aqui na reta final, acho que a gente pode iniciar a fazer as considerações finais, né? Penso que a conversa foi bem legal, proveitosa, assim, aprendi bastante com você aqui. Queria que você deixasse uma mensagem aí, o que você sentir aí que está no seu coração, relacionada a todas essas falas assim que a gente fez e também deixando uma deixa aí do convite para quem quer ingressar, né, na pós-graduação
e você ficar à vontade nesses minutos aí, nessas suas considerações finais. Eu vou fazer um aproveitamento também de citar um estudo que eu até conversei antes da gente iniciar essa fala hoje sobre quais são os 2 grandes medos, né, que a criança nasce. Então, a criança nasce e só tem 2 medos, que é de barulho alto e de altura. E todo o resto é aprendido. E às vezes eu observo até em mim que o medo que eu crio, né, de que algo não vai dar certo ou que pode acontecer, é o que me traz uma barreira para alcançar o que eu quero. Então, eu ter a noção de que tudo é aprendido, né? Tirando esses 2 que são para a própria sobrevivência, né? Então, é instintiva. Tudo é aprendido. Então, se eu posso aprender a ter medo, então eu posso também aprender a ter coragem, né? E aprender que eu posso chegar aonde eu quiser. Perfeito. Né? Então, a pós-graduação em neurociência, ela pode auxiliar, né, a ter essa percepção de como é que esse comando central, que é o cérebro, pode atuar na minha vida e também na minha profissão e onde eu estiver, né? Então, é um norte, né, para eu poder alcançar o que eu quero. Perfeito. Muito bom mesmo. Maravilha. Então, se você que está acompanhando aí, for da área, tiver interesse em fazer uma pós-graduação na área de neurociência cognitiva, educação e comportamento, ou mesmo na área de neurociência da respiração, é uma turma que já está iniciando agora em fevereiro, mas a gente está sempre com matrículas abertas. Então, basta você entrar em contato aí com o Instituto IEX. Para quem não sabe, o site é institutoiex.com. Se você digitar aí nas redes sociais também, no Instagram, você pode acessar instituto.iex, que você vai ter acesso lá ao nosso perfil também, vai ter todas as informações necessárias. Então, findando aqui para você que nos acompanhou até esse momento, quero agradecer, né, a presença de todos que estiveram acompanhando, que vão ver, né, essa gravação aqui do podcast. Falar que a gente está com diversas informações aí, promoções relacionadas aos nossos cursos, formações, mentorias, programas de maneira geral. Fique nos acompanhando, vamos trazer novos convidados, assim, pessoas com especialidades assim na áreas assim, sempre voltado para essa questão do desenvolvimento consciencial, né, da respiração, da meditação, coisas que fazem bem para a nossa vida. Certo, Stephanie? Então, quero agradecer de verdade a você aqui pela boa conversa que tivemos. Grata também pela oportunidade. Maravilha.